Hello, welcome aboard, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse incrível canal. Quem vos fala é Guilherme Cota. I speak English, eu hablo espanhol, eu parlo italiano, eu parlo francês e agavaris paruski. Eu tenho uma plataforma de idiomas que ensina inglês, espanhol e francês em menos de um ano, para você ficar fluente, já começar a ganhar em dólar, euro, livre, viajar o mundo inteiro, sem precisar de tradutor, de chat GPT, de todas essas palhaçadas que infelizmente os homens ficaram preguiçosos, as pessoas ficaram preguiçosas e estão dependendo de máquina para poder conversar com os outros e fazer mais dinheiro. Eu resolvo esse seu problema, além de te ajudar a ter uma vida internacional. O vídeo de hoje é muito bom e recomendo que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou falar de algumas coisas que fazem você não ter o sucesso que você deveria. E essa é a maior armadilha do homem moderno. Cara, não é papo de coach. A maior armadilha do homem moderno é se tornar museu da sua própria história. E por que que eu digo isso? Já aconteceu comigo e eu vou falar, por exemplo, do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, para quem não sabe, era filho de Filipe II na Macedônia. A Macedônia, até então, com Filipe II, conquistou a Grécia inteira. Só que Alexandre o Grande queria ser grande. E ele queria que ele fosse maior que o pai dele. E para ele ser maior que o pai dele, ele tinha que fazer alguma coisa que ofuscasse o passado do pai dele. Para que as pessoas não olhassem para trás para falar sobre o reino, mas olhassem para frente tudo o que Alexandre conquistou. E de fato ele conseguiu. O pai dele, enquanto conquistou a Grécia, Alexandre conquistou a Grécia, Roma, Egito, chegou nas Índias. Ou seja, ele expandiu de forma magnífica o império dele. E só não conseguiu mais coisa porque o próprio exército dele, que era o maior e mais forte da época, não queria mais conquistar as coisas. O próprio exército dele chegou para ele e falou: Alexandre, não faz mais sentido a gente conquistar mais território. Já somos o maior império que existe na face dessa terra. 300 anos antes de Cristo, para você ter uma noção. E aí, Alexandre sempre falava que, independente do que ele conquistasse, do que ele ganhava, ele nunca olhava para trás, ele sempre olhava para a próxima conquista dele. E aí isso vai fazer muito sentido durante o vídeo. Show? Eu assisti hoje o documentário do Neymar, O Caos Perfeito, que tá na Netflix. O documentário tem 3 episódios, se eu não me engano. Eu não assisti os todos, eu assisti só 2, mas já aprendi muita coisa. E aí, mesmo que você não goste do Neymar, eu recomendo muito que você assista o documentário, porque você vai aprender muito com os erros e acertos dele, e principalmente com os erros e acertos do pai dele, que é um homem de negócios. Neymar é jogador, você está me assistindo aqui, você não é jogador, você é homem de negócios, mulher de negócios, então você quer aprender de fato o que fazer e o que não fazer. E o pai dele teve muitos acertos, como também teve muitos erros. E durante o documentário, esses 2 episódios que eu assisti, várias e várias vezes, jornalistas, jogadores, pessoas envolvidas com a vida do Neymar falavam a mesma frase. Ele poderia ter sido maior do que ele foi, como jogador. E não como empresário, influencer, enfim, a gente está falando como o Neymar jogador. Hoje ele está no Santos, certo? Com 33 anos de idade, voltou para o Brasil. Hoje, quando ele quer falar de alguma conquista pessoal, profissional dele como jogador, ele tem que falar de 5 anos atrás, quando ele estava no Barcelona, quando ele estava no PSG, quando ele levou o Brasil em 2016, quase 10 anos atrás, a primeira medalha de ouro olímpica. Só que ele ainda é jogador, ele ainda é profissional, ele só tem 33 anos. Ou seja, hoje, infelizmente, o Neymar é um museu da própria história dele, coisa que Alexandre o Grande não deixou acontecer com ele. Show? E aí, no livro que eu li hoje, eu quero tirar uma frase aqui do Dostoiévski, que ele fazia, e eu quero ler de fato o que está escrito no livro. Tá? Abre aspas. Dostoiévski, sempre que escrevia um romance de sucesso, ele sentia que a segurança financeira obtida tornava o ato de criação desnecessário. Então, ele levava todas as suas economias financeiras para o cassino e não saía de lá antes de perder o último centavo. Reduzido à pobreza, então, Dostoiévski podia voltar a escrever. Não é preciso exagerar tanto, mas você deve estar preocupado para voltar ao ponto inicial psicologicamente, ao invés de engordar e ficar preguiçoso porque você atingiu a prosperidade. Quantas vezes os nossos primeiros triunfos nos transformam numa espécie de caricatura de nós mesmos? E agora eu quero citar a minha vida. Eu comecei a trabalhar pela internet em 2017. Em 2020, eu abri meu primeiro CNPJ, como empresário. Em 2022, com menos de 22 anos, eu já tinha conquistado muita coisa, pessoal e profissional, muita autoridade no mercado. Eu já tinha feito 11 eventos presenciais, sendo 2 deles fora do Brasil. Para você ter uma noção, eu fiz um evento em Lisboa, que eu levei 20 empresários que não moravam lá, ou seja, 20 empresários de outros países, todos os empresários fazendo pelo menos R$ 100 mil por mês.
Isso e eu tinha 22 anos de idade. Além de outras muitas e várias conquistas que eu tenho, por exemplo, 6 idiomas. Eu aprendo diretamente com poliglotas que falam pelo menos 15, 20 idiomas. Só que esses caras têm 70 anos de idade. Eu tenho 22, 23, 24. Então, quando eu cheguei nesse patamar, eu olhei para um lado, olhei para o outro e engordei. Por quê? Eu comecei a virar um museu da minha própria história. Então, toda vez que alguém me perguntava para mim alguma coisa, eu sempre falava de coisas que eu consegui no passado e não de coisas que eu estava conseguindo agora ou querendo conseguir. O que fez, com certeza, eu perder muito tempo de progresso, muito tempo de sucesso, muito tempo de prosperidade, porque eu relaxei. Cara, eu tenho 24 anos, eu fui para 28 países. E faz tempo que eu não saio do Brasil. Ou seja, de novo, mesma coisa, eu virei um museu das minhas próprias viagens. E é isso que esse vídeo aqui vai servir para você. Independente do que você conquistou, independente do tamanho que você tem, independente da sua conta bancária, você não precisa fazer igual o Dostoiévski, gastar tudo para voltar a ter aquela energia, aquele tesão de conquistar as coisas na vida. Mas você não pode virar um museu da sua própria história. Você não pode virar um jogador aposentado em atividade. Você não pode falar, pô, mano, quando foi a sua última conquista grande? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E você tem que falar de coisas 5 anos atrás, há 10 anos atrás. O homem, ele tem que ter esse tesão de vencer na vida. Ele tem que ter esse tesão de evoluir. O homem tem que ter isso dentro dele. E por isso que hoje essa é a maior armadilha para o homem moderno. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Hoje nós estamos na geração de homens fracos. Por quê? Se você olhar para os nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, eles conseguiram, com muito menos, muita coisa. É óbvio que na época deles o juro estava baixo, era muito fácil você comprar um lote, você trocava um lote por café, tá ligado? Obviamente que isso era muito mais fácil. Mas mesmo assim, mentalmente e fisicamente, eles passaram por muitas coisas que a nossa geração não vai passar. E isso dá a eles o título de homens fortes e criaram uma geração, infelizmente, tomada por homens fracos. Talvez você está me ouvindo, você seja um homem fraco. Talvez você não seja, mas esse vídeo vai te ajudar a de fato romper com isso. Isso já aconteceu comigo na minha vida. Não aconteceu com Alexandre o Grande, porque ele sempre viu o pai dele conquistando as coisas e dentro dele ele tinha aquilo de ser maior que o pai dele. E não aconteceu com Dostoiévski, porque ele entendeu que ele fazia sucesso, ganhava dinheiro. E agora, o que vai motivar ele? Se ele já fez um sucesso. Mas será que Dostoiévski seria tão grande se ele tivesse parado só no primeiro sucesso dele? Óbvio que não. Por isso que ele encontrou uma maneira, por mais que seja extremista, de continuar tendo aquele tesão dentro dele e ele se tornou o maior escritor russo de todos os tempos. Ou seja, não seja um museu da sua própria história. Próxima vez que alguém te perguntar suas conquistas, o que você fez, você tem que falar de coisas do passado, show, mas você tem que ter na ponta da língua coisas que você está fazendo agora, no presente, para se tornar maior ainda do que você já é. E isso, no tempo acumulativo, vai te fazer se tornar a maior versão de que você possa ser. Toda certeza que aquele cara que está te esperando lá no futuro, daqui a 10 anos, aquele seu eu daqui a 10 anos, ele vai se decepcionar muito se você parar hoje, engordar e ficar tranquilo só porque você fez 100 mil reais pela internet, só porque você conheceu 10 países, só porque você tem um escritório em Alphaville. Cara, foda-se, agradeça, seja grato, toda honra e glória ao Senhor e continue. Passa pro próximo. Não seja um museu da sua própria história. Show? Tamo junto. Esse vídeo com certeza vai ajudar muita gente e até a próxima.